Física, exercícios do PET, semana 3. Para ajudar vocês a fazerem os exercícios do PET da semana 3, eu estou gravando esse vídeo. Na primeira questão, pergunta que no vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente lado a lado. Seria correto dizer que forças da gravidade iguais atuam sobre a moeda e a pena quando estão no vácuo? Para fazer esse exercício, volta lá na aula 8 dessa playlist, que vocês vão conseguir entender como que é a atuação da gravidade. Lá está bem explicadinho e conseguir elaborar uma resposta para esse exercício. Atividade 2, semana 2. Uma pessoa salta de um helicóptero que voa alto. Enquanto ela cai cada vez mais rápido no ar, sua aceleração, ela cresce, decresce ou permanece a mesma? E o que acontece com a sua velocidade ao abrir o paraquedas, considerando a resistência do ar? O que você tem que fazer? Aqui são duas perguntas. Primeiro, pergunta sobre a aceleração. Assistindo a aula 8, você vai perceber que a aceleração ela é a mesma em quedas livres e em lançamentos. Já em relação à velocidade, eu fiz aqui um esquema para ajudar vocês a compreender o que acontece aqui com a velocidade neste caso. O helicóptero passa e a pessoa salta desse helicóptero. A partir do momento que ela salta em queda livre, ela está condicionada à força da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo. Então, ela partiu aqui, a cada segundo, ela vai aumentar 10 metros por segundo na sua velocidade. Então, no primeiro segundo, ela tem 10 metros por segundo, no segundo, 20, 30, 40 metros por segundo, 50 metros, vai só aumentando a velocidade dela. Então, nesse primeiro momento, a velocidade aumenta. Quando ela abre o paraquedas, vai aumentar a área de contato do paraquedista com o ar, porque antes era só a área de contato da pessoa. O paraquedas, ele é na forma tipo de um balão aqui, ó. Essa parte aqui vai fazer com que o ar entre aqui de baixo e, nesse caso, a velocidade do paraquedista ela vai diminuir por causa da resistência do ar, que vai entrar aqui e vai fazer com que ele diminua essa velocidade. Então, ele vai começar a descer freando por causa da resistência do ar. Então, inicialmente, quando ele pula do avião, do helicóptero, a velocidade dele aumenta, mas quando ele abre o paraquedas, devido à área de contato do paraquedas ser maior do que só da pessoa, essa área de contato aqui, ela vai funcionar como uma forma de diminuindo a velocidade, de ir freando essa descida do paraquedista. E aí ele vai descendo suavemente, essa ação de frear a velocidade dele vai chegar a tanto que vai fazer com que ele fique com uma velocidade constante depois de um tempo. E essa velocidade, ela vai ser diminuindo, diminuindo até ela ficar bem suave. E o paraquedista não cair no chão com uma velocidade alta e se machucar. Atividade 3, semana 3. O movimento uniforme de um corpo é descrito pela equação V igual a 10 menos 2T, em que V é a velocidade em metros por segundo e T o tempo em segundos. Determine a velocidade desse corpo nos instantes 1, 2, 4 e 5. O que você tem que fazer? É simplesmente aplicar a equação. Você vai pegar essa equação aqui e vai aplicar ela aqui. Ó. Você tem o valor, você tem a equação. Você tem os valores aqui de tempo, 1 segundo. Você vai aplicar 1 segundo aqui no tempo e vai descobrir qual que é essa velocidade. Depois o 2. Você vai aplicar aqui no tempo e descobrir qual que é essa velocidade e assim por diante. Atividade 4, semana 3. Uma pena e uma bola de boliche são abandonadas ao mesmo tempo da mesma altura. Desprezando a resistência do ar, qual chega primeiro ao solo? Explique. E se considerarmos a resistência do ar, quais fatores influenciam no tempo de queda? Para você fazer esse exercício, volta lá na aula 8, que você vai conseguir compreender sobre essa questão aqui da resistência do ar. Explicando aqui também a atividade 2, deu para você compreender qual que é a interferência da resistência do ar. Quando a gente despreza a resistência do ar, a gente tem apenas a aceleração
influenciando nessa descida do objeto. Quando a gente tem a resistência do ar, a área de contato dos objetos vai fazer a diferença no tempo de queda. Olha lá na aula 8 que vocês vão conseguir fazer aí essa atividade 4. Atividade 5. Qual a aceleração de uma pedra atirada diretamente para cima ao atingir o topo de uma trajetória? O que você tem que fazer? Ao assistir a aula 8, você vai perceber que a aceleração ela não muda. O corpo ele vai estar sempre submetido à mesma aceleração. Mas e se a pergunta fosse referente à velocidade? Dá uma olhadinha na parte de lançamento vertical. Como que você vai conseguir achar a velocidade desse corpo que é atingido para cima? No topo lá, qual que vai ser a velocidade? Tenta responder isso aqui, tá fácil, só assistir a aula 8. Atividade 6, semana 3. Um corpo é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial de 40 metros por segundo. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Para responder as questões A, B, C e D. O que você tem que fazer? Então, primeiro, para fazer a letra A e B, você deve identificar a velocidade inicial e a aceleração que já é dada no enunciado do problema. 40 e 10 metros por segundo. 40 metros por segundo e 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui você quer saber a velocidade final, após o lançamento. E foi dado o tempo de 2 segundos. Aplicando essa fórmula da velocidade em função do tempo, você vai encontrar qual que é o valor da velocidade depois de 2 segundos. Para fazer a letra B, você tem que pensar o seguinte: quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? No lançamento vertical, você vai assistir na aula 8 e vai perceber que ele tem uma velocidade inicial, que aqui foi dada de 40 metros por segundo, e quando ele chega no topo, no ponto mais alto da sua trajetória, a velocidade zera, ele para. Então, você sabe que a velocidade inicial aqui é os 40 metros por segundo e sabe que quando ele chegar lá no alto, essa velocidade zera. Aí é só você colocar aqui a aceleração que você vai saber qual que vai ser o tempo gasto para chegar até esse ponto mais alto. Na letra C, pergunta qual a altura máxima alcançada pelo corpo. Para você calcular a letra C, você vai utilizar essa fórmula aqui. Porque você precisa de altura, você precisa saber a posição, aonde que o corpo vai estar. Você, nas letras A e B, já vai ter identificado todos os outros componentes, que é velocidade inicial você já vai ter, aceleração, tempo. Só vai faltar o S e o S inicial. O S é o que você quer descobrir. O S inicial, você parte de que o objeto estava a 0 metros no início da trajetória. E para fazer a letra D, você quer saber qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento. Você pode aplicar essa fórmula aqui. Você já vai ter todos os outros componentes e só vai ficar faltando você saber essa velocidade. Se você assistir a aula 8, você vai conseguir fazer essa letra D sem fazer conta nenhuma, apenas com a interpretação do exercício. Então, vai lá na aula 8, que você vai saber qual que vai ser essa velocidade final aqui sem fazer essa conta. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.